Cola? Puxa a cola aí, Carlos, e anuncia aí nossos próximos convidados. Então, ele vai entrar online agora. É o nosso convidado também que vai falar um pouquinho de mercado também, né? É o Emanuel Campos, né? Ele atua como engenheiro, ele é um engenheiro que trabalha com impressão 3D. Ele faz, né? Vamos ver o que ele vai fazer aí, vai mostrar o que ele consegue fazer com a impressão 3D nessa área. Ele atua desde 2000, né? Com foco em aplicações industriais também e para a educação também, né? Então ele vai falar um pouquinho disso daí. E é muito legal a gente falar um pouquinho disso daí, né? Que sempre no começo é bem complicado. Então o Maker, como ele falou, o Maker sempre trabalha isso. No começo sempre vai ser lá o bichinho feio, a coisa que não funciona. Mas a ideia é sempre a gente continuar trabalhando esse processo, melhorando tudo que a gente faz, né? Então, bem-vindo, Emanuel. Então, a palavra está contigo aí. Bem-vindo aqui ao nosso evento. Muito obrigado por evento e parabéns pelo evento. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar já compartilhando a minha tela, porque assim a gente está com um pouquinho atrasado e assim a gente não perde tempo nem rouba tempo de vocês. Estão me ouvindo bem, né? Bom, eu sou Emanuel Campos, eu trabalho na indústria de impressão 3D desde o ano 2000 e nós vamos falar muito rapidamente uma extensão ou um outro lado daquilo que o Alexandre Damasceno conduziu. É o que eu espero, pelo menos. Fundador da revista Impresso 3D, sou representante também da Kings 3D com impressoras SLA, através das 5 máquinas aqui em Campinas. Sou um revendedor MakerBot pela Ingram e pela Alcateia e, como eu falei antes, trabalho há muito tempo nesse mercado. Mas eu não vou ficar me repetindo. Vamos lá, hoje vai ser uma apresentação em esteroides. A impressão 3D é o produto que mais democratiza a indústria. Qualquer pessoa hoje pode virar a indústria. Eu costumo brincar que você pode trabalhar 35 anos numa indústria automotiva e você não vai acordar uma quinta-feira e falar, quer saber, hoje eu vou abrir minha própria indústria automotiva, eu não vou mais trabalhar para aqueles caras. É um problema enorme, o que nós chamamos de gap de entrada, as barreiras de entrada. O custo para você montar uma empresa, montar uma indústria são muito altos. Então você precisa ter um retorno financeiro muito elevado. Com a impressão 3D, você tem uma indústria na sua casa, seja para fazer objetos colecionáveis de decoração, sejam os dispositivos, berços, gabaritos, que nós vimos o Damasceno falando fantasticamente, né, de berços de metrologia, máquinas especiais, porta-ferramentas. Nós temos a manutenção do chão de fábrica, que é um outro mercado enorme. Então, tem muito fabricante que saiu do Brasil, tem muita máquina que precisa ser modernizada para a indústria 4.0, receber um sensor, receber um condutor, um Arduino, e aí você vai fazer esse suporte do sensor, vai fazer o reparo de uma máquina que já está fora de linha, a proteção de uma articulação, uma botoeira. Nós temos moldes impressos em 3D, com números que são assim, estapafúrdios, né? Quais são as duas formas de obter um molde no Brasil? Ou eu trago da China, e pode dar canal vermelho, daí eu vou ver por que deu canal vermelho, é porque tem um chinês lá dentro, eu deporto o chinês, levo o molde para minha fábrica, já teve um atraso de 30 dias e quando o molde chega o desenho mudou, o molde está errado, deu linha de fluxo, e aí você fala, meu Deus, mais 30 dias, vai atrasar tudo de novo. Nós temos a área médica, através do Inversálios, desenvolvido pelo CTI, o Centro de Tecnologia Renato Ascher, que converte arquivos DICOM, ressonância eletromagnética, ultrassonografia, raio-x 3D, em um arquivo STL, que qualquer impressora pode ler. Tanto na área médica, a área odontológica, que também o Damasceno já falou muito bem, a área Maker, que se mostrou o exército de formiguinhas enfrentando a Covid, né? Desde reparos a respiradores, ventiladores manuais, face shields, que virou objeto impresso em 3D mais produzido na Terra, na soma do ano passado, início desse ano. Arquitetura, células impressas para fazer a área de regeneração celular, bioimpressão.
As aplicações são enormes e o mercado de impressão 3D é enorme. E é isso que eu espero mostrar um pouquinho para vocês. Existe hoje um sem número de impressoras 3D com diversas tecnologias trabalhando e é tão difícil manter uma rastreabilidade dessas tecnologias que o Hubs criou aqui uma árvore genealógica. Que patente deu origem a que impressora, de que marca. É muito complexo, não vamos tentar cobrir tudo isso. Eu divido esse mercado em 3 categorias mais fáceis. As impressoras que são as Happy Raps, aquelas que eu monto, ou compro para montar e armar, ou compro todas as ferramentas. As Performance, que são aquelas que já vêm montadas, já vêm com certa calibração. E as industriais, que não tem nenhuma customização, o material é proprietário, o software é proprietário, mas elas entregam alta repetibilidade. Eu faço a mesma peça hoje, ou daqui 10 anos, sem ter que ficar me perguntando, eu fiz com 0,2 ou 0,3, 4 ou 5 contornos, 15 ou 20% de preenchimento. O mercado de impressão 3D é um dos mercados que mais cresce no mundo. Aqui no centro da tela vocês estão vendo todos os centros de pesquisas independentes que apontam esse crescimento. A Waller Associates, recentemente comprada pela American Society Testing Materials, a Ernst Young, Smartech, IDC, RNM, Report Linkers. Segundo todos os centros de pesquisa, a impressão 3D é uma das que mais cresce no mundo. Só no ano passado, em 2020, o mercado faturou 12 bilhões de dólares na tecnologia de impressão 3D e cresceu 21%, mesmo com a pandemia, mesmo com portos fechados, mesmo com as escolas fechadas, ela teve um crescimento que foi 1/5 sobre o ano anterior. A previsão é que em 2024, já estamos aí, né, às portas, esse mercado chegue a 36 bilhões de dólares. Tá bom. Aonde que esse dinheiro está sendo usado? Como a Gaia demonstrou, desenvolver um cabeçote, uma extrusora custa dinheiro. E você precisa desenvolver um software, você precisa desenvolver materiais. Nós vimos ao longo do dia reclamações sobre a qualidade do material que tem sido adquirido. As pessoas, na busca do preço, caem na armadilha de comprar um material que é barato, só que ele é ruim. O que todas as empresas também estão fazendo, estão migrando de impressora 3D para ecossistema 3D. A impressora vai no Wi-Fi, ela conecta via celular, via tablet, via computador, ela tem um gerenciamento, um software de gerenciamento, um fatiador online, tem os materiais e os acessórios da impressora, novos cabeçotes, novas luzes, novos materiais que podem ajudar. Então, este é o ecossistema que contempla aonde esse dinheiro está sendo gasto. Legal, em bilhões, em 2020, em reais, nós movimentamos 67 bilhões de reais na indústria de impressão 3D. Não está incluso aqui a prestação de serviço, o que o senhor Alexandre Damasceno faturou prestando serviço. Este é o mercado de impressoras, materiais e softwares, sem contar ainda a prestação de serviço. Uau, 67 bilhões de reais em 2020. É bastante dinheiro, né? Mas também é muito pouco ainda. Quando eu comparo, por exemplo, com a Apple, que é essa grande barra vermelha que eu tenho aqui, a Apple faturou em 2020 2.066 bilhões de reais. Ou seja, 2 trilhões de reais a Apple faturou. Aquele espaço vazio ali embaixo da coluna é a impressão 3D, com seus 67 bilhões de reais. Quando a gente fragmenta a Apple por linhas de produto e coloca algumas empresas brasileiras para ter comparação, o iPhone, por exemplo, ele faturou 773 bilhões de reais. A Vale faturou cerca de 1/3 desse valor. Cerca de quase 1/4 desse valor, 3,7 vezes a menos que o iPhone. Toda a Vale. O MEC e o Itaú faturaram muito próximos um do outro, um mercado de 162 bilhões de reais, tudo em real. O iPad faturou outros 134 bilhões de reais. Então, quando eu comparo com a maior empresa do mundo, os valores da impressão 3D se acanham, ficam pequenos. Por que será? A questão não é que a impressão 3D está vendendo pouco. A questão é que ela é um dos mercados que mais cresce no mundo.
por todos os fatores que nós vimos agora, a explanação do Alexandre Damasceno, da Gisele, da Gaia, é um mercado que é extremamente potencial. Nesse gráfico, nós vemos que a única curva crescente, a própria Apple, que eu tirei porque ela literalmente está fora da curva, né? Quebra a escala do meu gráfico, mas a própria Apple, que mesmo ela cresceu 16%, a impressão 3D é um mercado que cresce 20% ao ano sem previsão de parar. Então, nós temos um enorme potencial para trabalhar nesse mercado, seja você um empreendedor querendo vender serviços de impressão 3D, ou seja você querendo entrar no mercado de vender impressoras, filamentos, desenvolver acessórios, desenvolver novas aplicações da impressão 3D. E tem muito espaço. Tá bom. E o Brasil nessa bagunça? O Brasil está enfrentando um momento chamado apagão tecnológico brasileiro. Nós caímos em todos os rankings, e eu não faço uma reclamação política, tá? Nós estamos caindo há muito tempo. O Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo, segundo o MCTIC e a OCDE, a Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico Mundial. Parte disso, segundo o Stadia, é porque o Brasil vem gradualmente investindo muito menos em pesquisa, em inovação, e investindo mais em produção de commodity, enquanto países como a Coreia do Sul, têm literalmente investido cada vez mais dinheiro em formação, em inovação, e cada vez menos em commodity. Commodity eu compro. Quero comprar banana, vou comprar do país que tiver mais barato. Ponto. Eu não vou investir em criar a banana mais barata do mundo. O que eles estão querendo fazer é aproveitar esse momento de transformação da indústria, a indústria 4.0, a sociedade 5.0, uma nova educação STEM, e pegar carona nesse movimento que balança a árvore e chacoalha os líderes, e é a chance de você agarrar um novo fruto, e eles estão pegando carona nesse momento, estão formando o máximo de pessoas para isso. Hoje, segundo o nosso próprio mercado, o MCTI, o MCTIC, nós estamos com 40 anos de atraso na indústria. Nós caímos de 5º para 57º no ranking de competitividade global. Somos o último país no ranking de inovação global. Nossa, Emanuel, hora de tirar meu passaporte para o Paraguai. O mundo acabou. Não. Todo mercado em transformação tem momentos de oportunidade. Nós vimos o Brasil perder a Ford da Bahia, a Mercedes de Aracemápolis saiu do país, a Fiat e a PSA mundial se fundiram para formar a Stellantis. Então, o mercado global está em transformação por causa da corrida do carro elétrico, da moto elétrica, por causa da nova medicina, por causa da nova educação. Então, se nós caímos em rankings sobre patamares, sobre resultados antigos de uma indústria tradicional, nós temos chance de aproveitar esse momento de bagunça, de comoção, para pegar um atalho para a liderança. O que nós não podemos é perder tempo. O mercado de impressão 3D planeja investir enorme em todos os segmentos. Os Estados Unidos continua sendo o país que mais recebe investimentos em impressão 3D em bilhões de dólares no mundo. A Europa Ocidental é um dos países que também tem recebido muita atenção. Lembrando que a BCN 3D é espanhola e recebeu 6 milhões de dólares em aportes em 2 rodadas de investimento. Lembrando que nós temos a Bi3D, que é portuguesa, e é uma marca que conseguiu pôr uma impressora 3D na Estação Espacial Internacional. A China tem recebido investimentos grandes, mas ela é mais ou menos o seu próprio motor de investimento. E nos outros cabe o Brasil. Cabe vários países, mas o Brasil é um dos países que vai ser vedete desses investimentos, porque nós temos potencial de crescimento. Segundo uma pesquisa que o Cavallini compartilhou comigo, por exemplo, no início da pandemia, como escolher uma impressora 3D foi o tema mais buscado no trending, foi trending do Google. Chegou a 37 mil buscas por dia. E depois foi caindo, conforme as coisas ameaçavam se normalizar, ameaçavam ficar num patamar normal, mas aí a pandemia voltou a se estender e o mercado de impressão 3D voltou a ser olhado pelo público em geral. Prova disso... antes tem esse slide. O brasileiro ainda é um mercado que consome mais ABS, porque nós somos um país muito sensível a preço, mas o PLA tem crescido nas suas demandas. O
Hoje nós temos 37 fabricantes de filamentos locais, eu não estou incluindo aqui aqueles que apenas compram da China, põem seu rótulo e vendem, mas tem muitos aqui que compram da M2W para complementar a sua família de produtos. A pesquisa foi feita pelo Instituto Impressão 3D do Bruno Braga. O parque de máquinas do Brasil, no início de 2021, era de 150 mil máquinas. Ainda não consolidamos esse mercado final, mas é um número que vai ser expressivo e eu vou mostrar para vocês como. Primeira estimativa que nós podemos fazer desse parque de máquinas é quanto material a gente consome. Agora sim. Eu queria que aqui nós temos um caso típico da chamada recuperação em V, só que do mercado de impressoras 3D. Esses são os números de impressoras 3D que chegaram ao Brasil desde 2016, segundo a Receita Federal. 12 mil máquinas em 2016, 18 mil máquinas em 2017, 22 mil máquinas em 2018, 42 mil máquinas em 2019. E aí nós tivemos a queda da pandemia, nós fizemos apenas 12 mil máquinas, mas olha só 2020, só até outubro, ainda não está consolidado novembro, e ainda temos uma ótima expectativa para as festas deste ano. Então, a nossa perspectiva é fechar o ano com 35 mil máquinas. Hoje, nós trouxemos para o Brasil 30.500 máquinas. O que significa esse crescimento de máquinas entrando no país? Mais prestadores de serviço, mais oportunidade para fabricantes de filamento, mais pessoas buscando novas aplicações, chance de criar estandarizações e normalizações de usos da impressão 3D. E eu estou falando aqui do mercado diretamente relacionado à impressora e seus acessórios, sem contar os usos da impressora, tá? De novo. O mês que mais trouxe impressoras 3D para o Brasil foi em setembro. O mês que mais faturou com impressoras 3D no Brasil foi fevereiro, ou seja, as caras impressoras industriais entraram no início desse ano até agora. E quando eu vejo as importações, a gente consolida algo que já sabe. FDM ainda é a tecnologia líder do mercado, porque não requer muita proteção individual, muita segurança, né? A resina ela é irritante à pele, ela tem odor, ela requer óculos. Além da impressora, ela requer as estações de wash and cure, que é o WC, não é um banheiro, tá? É lavagem e cura do material. Então, a FDM, por usar materiais que nós já conhecemos na engenharia, por usar materiais que são fáceis de armazenar e de manusear, ela é a impressora que ainda é vedete do mundo, e no Brasil também. A Creality é a marca que mais chegou ao Brasil, quase 50% das importações foram da Creality neste 2021, o que significa que o público que mais tem buscado impressão 3D, que mais cresceu em impressão 3D, foram escolas, pequenos empreendedores ou departamentos que atuam como startup dentro de multinacionais. Isso é muito comum na Johnson & Johnson, na Natura, na Volkswagen. Você tem um departamento que funciona quase como uma empresa dentro da fábrica maior, da empresa maior, e aí ela tem verba para pequenos experimentos, pouca cobrança sobre essa experimentação, porque o fruto desse trabalho é justamente desenvolver ou encontrar novas aplicações. O mercado brasileiro está passando por uma transformação profunda, fruto de tudo isso, né? Nós vimos a Ricoh com a sua iniciativa de impressão 3D saindo do país. A Alcateia não trouxe impressoras 3D da MakerBot para o Brasil esse ano, mas pode voltar a trazer. A Oderso, ao que tudo indica, fechou a parceria, não trouxe mais máquinas da FlashForge. A 3D Systems, que é um grande fabricante internacional de máquinas industriais, saiu do país em 2020. E a HP deixou a tecnologia das suas impressoras na mão do seu principal revendedor, que é a SKA. Mas, por outro lado, a Creality vem oficialmente para o Brasil com 2 distribuidoras, assistência técnica, material em português. Nós temos os fabricantes latinos de filamento, argentinos, chilenos, uruguaios, entrando de assalto no nosso território para abocanhar essa fatia de novos usuários. E nós temos as impressoras industriais chinesas, que até agora a gente falou muito das impressoras de desktop, BQ, Creality, enfim, Two Tree Towers, uma infinidade delas, né? Mas existe todo um universo de impressoras 3D industriais já amplamente utilizadas lá fora, que agora começaram a mirar o Brasil. Com foco em quê?
pegar carona na transformação para o carro elétrico da nossa indústria, para a moto elétrica, para sistemas de painéis solares e geradores eólicos que nós temos visto crescer no Brasil, e uma indústria que está em transformação no Brasil. Então, eles acharam que é uma oportunidade de nicho de atuar no nosso mercado. E nós vamos ver como a Kings 3D, outras marcas entrando no nosso mercado em 2022. Quais são os mercados para o público que vão crescer muito? O mercado de makers continuará se desenvolvendo, porque é ele que vai formar os usuários para esse público. A área industrial, como o Alexandre Damasceno falou muito bem e economizou quase 10 minutos da nossa palestra, para a alegria dos organizadores aqui do Manaus, do Amazonas 3D Print. É uma área que consome e continuará consumindo, porque quebras da cadeia logística, fornecedores que vão e vêm do país, o ciclo de vida do produto está cada vez mais intenso e mais curto. A área odontológica, que cada vez mais vai regulamentar e normalizar a sua ampla aplicação, mas educação, e não é à toa que o Amazonas 3D Print focou tanto em educação, é um dos grandes mercados brasileiros. Quando eu olho para os dados da BNCC, nós vemos que o Brasil possui um parque de 122 mil escolas fundamentais. 122 mil escolas fundamentais, nós temos a chance de vender uma impressora para cada uma dessas escolas, é um número enorme. Já 122 mil máquinas é mais do que a gente trouxe na soma dos últimos 3 anos. Mas geralmente essas escolas vão comprar 2, 3, 5, 10 impressoras. Elas vão impactar na vida de cada um dos seus alunos, cada um dos seus professores. Essas 120 e tantas mil escolas, elas estão divididas quase metade delas, mais da metade delas, na rede municipal, do 1º ao 6º ano, redes privadas, federal e estadual. E quando eu olho os próprios dados da BNCC ainda, já metade dessas escolas já tem espaços como bibliotecas, um espaço que pode ser facilmente ampliado para um escopo de laboratório maker. E no ensino médio esse número é ainda maior. Então nós temos quase que 88% das nossas escolas prontas para receber esse parque. E a impressora na escola vai gerar mercado para formação de corpo docente, material didático para os professores, vai aumentar a pressão e a procura sobre makerspaces e Fab Labs, que vão buscar professores buscando formação, buscando maior conhecimento e novos usos. E alunos tendo contato com essa tecnologia vão ver oportunidades de empreender que vão levá-los a consumir cursos, capacitações, compras de impressoras, compras de filamentos, e é um mercado que, então, nós entendemos por que um número relativamente pequeno de impressoras 3D para o Brasil, para o mundo, inclusive, 67 bilhões de reais, é ao mesmo tempo pequeno, mas enorme. E da onde nós tiramos esse potencial de crescimento de 20% a 25% ano sobre ano pelos próximos 5 anos. Todos os dados que eu apresentei são resultados de pesquisa intensa realizada em diversos fóruns. Então, nós temos ampla fonte bibliográfica aqui para essas citações e literatura extensa trazendo esse tema. Já volto para a literatura. Quais são as grandes mudanças que a gente deve ver no mercado? Agora, a futurologia que eu prometi lá no início. Nós vamos ver impressoras cada vez mais envolvidas com rede, com ecossistemas, softwares, fatiadores, a impressora e materiais. As impressoras 3D buscando o limite da velocidade da sua tecnologia de impressão, né? A FDM, por exemplo, através da Ender 7, ou novos processos, novas patentes para resinas e outros materiais. Nós vamos ver, aqui é o foco em ecossistema, que eu mencionei agora há pouco. A MakerBot é uma referência em ecossistema, a Andrea falou isso agora há pouco para nós também. Software online que funciona em Chromebook, no iPad, no iPhone, no computador com Linux, Mac, Windows. 3 livros já publicados para professores acelerarem a adoção da tecnologia em sala de aula. Uma área exclusiva para professores no Thingiverse. Então, nós temos aqui um escopo muito orientado de onde usar a impressora da MakerBot, e a indústria nacional, onde ela tem apostado tanto em máquinas que são de grandes formatos e grandes volumes, que seriam caras, trazendo aquele container de $22 mil que o Alexandre Damasceno falou agora. A indústria nacional, por poder fabricar estas máquinas no Brasil, pode oferecer máquinas maiores com menor custo logístico. Máquinas também que, por serem maiores, podem trabalhar com mais materiais,
podem vir mais prontas para o usuário, diminuindo a curva de adoção, ou podem ir até para o lado oposto, como a Stella tem feito a boa impressão de vender máquinas que são incrivelmente espartanas, mas tentando oferecer um ambiente de rápida adoção para os seus usuários. A área de materiais, nós vamos ver aqui a procura e o desenvolvimento amplo, tanto para combater o baixo custo dos materiais dos nossos vizinhos, ou os materiais chineses. Então, nós vamos ver materiais especializados, materiais para nichos, como a Cleaver, com materiais que são bactericidas, a Volt, com seu amplo desenvolvimento em materiais com grafeno, a 3D Labs, que tem apostado no ecossistema de venda também, né, criar usuário torcedor. E agora sim, a ampla literatura que eu prometi falar para vocês. Esse material vai ficar à disposição através da organização para vocês poderem acessar todos esses relatórios que eu utilizei. E eu espero ter ajudado a organização a alcançar o timing do evento, ao mesmo tempo que eu tentei não ser repetitivo para a palestra do Alexandre Damasceno. Eu sou Emanuel Campos, eu sou co-editor, coprodutor da revista Impresso 3D, um trabalho feito em coprodução com a Dicas 3D Printing do Ayrton, que foi fundamental para o nascimento da revista, e a revista ela é um conduit para toda a comunidade escrever, se manifestar, produzir novas informações, e como o Alexandre Dimitrov fala tão bem, o conhecimento só é válido quando é compartilhado. Valeu, Manuel. Muito bom. Alguém tem uma pergunta, Manuel? Valeu, Manuel. A gente agradece a tua participação. Foi muito bom. A gente, né, quem sabe um dia também para Manaus, para a gente, né, fazer de novo o evento presencialmente. A gente, né, foi bem legal. Espero estar com a gente aqui nas próximas vezes, tá bom? Muito obrigado aí pelas palavras, pelo conhecimento, como a gente falou, tu falou também, meio que é passar conhecimento. A gente sempre está aqui nesse intuito, né? Então, os eventos sempre servem para isso, para abrir isso daí para mais pessoas, tá bom? Valeu, obrigado.